Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos aponta que a China ocultou a gravidade do vírus. É mais um capítulo nessa história envolvendo os dois países, Janine. Não é só isso, não. O governo americano diz ainda que tem provas de que o coronavírus foi criado num laboratório chinês. Segundo o documento, a China escondeu a gravidade da pandemia no começo de janeiro para ter tempo de estocar material médico no país. O relatório não é classificado como secreto, mas é de uso exclusivo do Departamento de Segurança. O governo americano estaria preparando uma série de medidas para punir a China, entre elas sanções econômicas e uma nova política comercial. Essa discussão nos bastidores da Casa Branca já foi suficiente para provocar uma queda nas bolsas de valores, pelo receio das consequências de uma guerra comercial entre as duas potências. O secretário de Estado, Mike Pompeo, disse no fim de semana que a China deve ser responsabilizada pela pandemia, porque os Estados Unidos teriam provas de que a primeira contaminação por coronavírus aconteceu em um laboratório da cidade chinesa de Wuhan. O Serviço Secreto americano, até o momento, não confirma as suspeitas do governo e diz que as investigações sobre a origem do vírus ainda não foram concluídas. O diretor executivo da Organização Mundial de Saúde, Mike Ryan, disse que até o momento Washington não apresentou dados ou provas sobre o caso. A China afirma que o coronavírus surgiu de forma natural em um mercado de frutos do mar de Wuhan, mas ainda não autorizou uma investigação internacional independente no local. Ganhador do Nobel de Medicina e que foi um dos descobridores do vírus da AIDS, acredita que o novo coronavírus foi criado em um laboratório chinês. O professor Luc Montagnier defendeu sua teoria durante uma entrevista para a imprensa francesa. Segundo ele, o vírus teria sido desenvolvido numa tentativa de criar uma vacina contra o HIV. Genome complet de ce vírus. Ce nouveau virus, coronavirus, avait des séquences d'un autre virus qui est, aux surprises pour moi, qui est le VIH, le virus du sida. Para Montagnier, o novo vírus teria saído do laboratório chinês por acidente. L'hypothèse, c'est que ce virus sort du laboratoire de Wuhan. Il y a un laboratoire de haute sécurité, malgré tout. Ce virus a échappé peut-être à ses promoteurs. Et donc, l'histoire du marché aux poissons est une belle légende. A teoria do pesquisador, no entanto, não tem apoio entre a maioria da comunidade científica. Ambiente do laboratório e com uma dúvida que com certeza você aí em casa em algum momento já ouviu. A China está no centro de uma polêmica, não, doutor, sobre a origem do novo coronavírus. Enquanto o governo chinês defende que a epidemia teria surgido de forma natural, lá perto de um mercado de frutos do mar, existe também a suspeita de que o novo vírus possa ter sido criado em laboratório. Então, o nosso repórter Leandro Stoliar conversou com exclusividade com o jornalista que fez essa denúncia e eu peço a sua atenção para esse relato. Cidades em silêncio. O vírus que parou o planeta provocou mais do que um problema econômico ou de saúde pública. Deu início a uma crise política. Diversos países, como Estados Unidos, Alemanha e Austrália, têm acusado a China de omissão de dados e falta de transparência em relação às informações divulgadas sobre a pandemia. Mas o problema pode ser ainda maior. Uma série de indícios aponta que o vírus pode ter escapado acidentalmente de um laboratório em Wuhan. Joshua é jornalista investigativo nos Estados Unidos e escreve sobre os programas militares do Partido Comunista Chinês há mais de 10 anos. Foi com base nesse conhecimento que produziu o documentário sobre a origem do novo coronavírus. I soon realized there was much more to the story than we were being told. Joshua conta que uma das cientistas mais renomadas do país, Shi Jianli,
fazia experimentos com um tipo de coronavírus para deixá-lo mais contagioso e mortal. Xi Jinping chegou a escrever artigos sobre a criação de um vírus sintético. Um vírus que ataca o pulmão, que eles testaram em ratos, que destrói o pulmão de ratos e que não há cura. Um vírus que seria testado em primatas. Mas por que cientistas chineses estariam criando uma nova doença? As pesquisas poderiam ser usadas para criar vacinas, mas também poderiam ser usadas para criar armas biológicas. Quando o estudo foi publicado, cientistas de outros países alertaram para o perigo caso o vírus escapasse do laboratório. O aviso era claro: se isso acontecesse, seria impossível rastrear a trajetória e prever a extensão. O que se sabe até agora é que o novo coronavírus ultrapassou fronteiras e chegou a mais de 100 países ao redor do planeta. Os cientistas já descobriram que, assim como acontece com o vírus da gripe, o novo coronavírus também sofreu uma mutação genética, só que numa escala muito maior e bem mais difícil de controlar. O Partido Comunista da China escondeu as informações, fazendo virar uma pandemia. Poderia ter sido uma pequena disseminação em Wuhan se a China tivesse sido transparente e tivesse alertado com antecedência a sociedade chinesa e a comunidade internacional. Um dos pesquisadores do Instituto de Virologia de Wuhan garante que o vírus não pode ter saído de lá. Segundo a Organização Mundial da Saúde, ainda não há provas de que o vírus tenha sido manipulado em laboratório. A sequência mais parecida com o nosso vírus é uma sequência presente no vírus do morcego. Então, não tem dúvida que o animal que mantém esse vírus na natureza é o morcego. Assim como esse vírus pula do morcego para humanos, ele também pode pular do morcego para outros animais. Para o Dr. Shang Li, apenas uma investigação independente pode revelar se o vírus nasceu de forma natural ou foi criado no laboratório de Wuhan. É muito importante que a comunidade internacional pressione a China para abrir as portas, para que se faça uma investigação independente em Wuhan, fazendo um estudo sobre a origem do vírus. Talvez alguma outra pessoa dentro da China, algum doutor, algum pesquisador do instituto, talvez eles possam se tornar denunciantes e contar ao mundo a verdadeira situação. Só com investigação, transparência e debate a gente vai conseguir chegar a uma resposta sobre isso.